E aí galera, tudo bem? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito interessante e muito recente na história dos Estados Unidos que diz respeito à sua população, que é a relação entre o WASP e os imigrantes e os descendentes de imigrantes. O WASP é uma sigla que vem da abreviação daquilo que representa o colonizador dos Estados Unidos, que é o branco, anglo-saxão e protestante. Então, é como se fosse feita uma referência às características daqueles primeiros colonizadores nos Estados Unidos que formam a maioria da população americana, que é o branco, o anglo-saxão e protestante. Além deles, existem outros grupos dentro dos Estados Unidos que são chamados de minorias, que são os hispânicos, os negros e os indígenas, que são os nativos da terra. Nesse mapa estilizado que a gente tem aqui dos Estados Unidos, dá para a gente entender um pouco isso. Geograficamente, esses grupos se distribuem da seguinte forma dentro dos Estados Unidos. Os indígenas, que formam a minoria da população, que foram dizimados durante todo o processo de colonização, estão principalmente em reservas na porção central do país, que é a área de menor povoamento. Os hispânicos, que usam principalmente a rota do México aqui no sul, para entrar dentro do país, os hispânicos ou latinos, eles se concentram então nessas áreas do sul. E as comunidades negras estão muito próximas da região sudeste dos Estados Unidos. Vale lembrar que na época, no período da colonização, nas 13 colônias, as colônias do sul, que hoje representam essas colônias do sudeste, eram as colônias que tinham escravidão. Então, geograficamente, a gente consegue distribuir os grupos chamados de minoria dentro dos Estados Unidos. No resto do país, a gente tem o WASP. Bem, no último censo nos Estados Unidos, em 2011, a gente viu que a maior parte da população ainda representa esse ideal do branco, anglo-saxão e protestante. Os descendentes desses primeiros colonizadores representam 63,4%. Mas o que esse censo trouxe de revelador e por isso a gente está apresentando aqui? Que se a gente pegar os nascimentos de junho de 2010 a julho de 2011, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os não WASP, ou seja, os descendentes de imigrantes, formam maioria. Nesse período de um ano, 49,6% dos nascimentos eram desses WASP, de famílias brancas, anglo-saxãs e protestantes, desses descendentes. E 50,4% eram descendentes dos então grupos de minoria. Então, esse dado, que pela primeira vez acontece nos Estados Unidos, é revelador de uma realidade que já vem sendo falada há um bom tempo, que ao longo da história dos Estados Unidos, a miscigenação passa a ser uma parte tão presente que a quantidade desses grupos não WASP, de latinos, de negros, dos indígenas, principalmente os latinos, passam a se tornar uma maioria. E nas próximas décadas nos Estados Unidos, isso vai se tornar uma realidade, porque esse número aqui do censo de 2011 tende a diminuir na quantidade de WASP. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos está passando por uma transformação na sua população. Está passando por uma transformação representada pelo aumento da imigração e pelo aumento da miscigenação dentro do território. O que leva os Estados Unidos a ter a necessidade de repensar a imigração. Será que aqueles grupos de minoria vão se transformar em maioria da população? Os seus descendentes, repensar a imigração e repensar as questões da xenofobia, que ainda é algo muito presente dentro do território dos Estados Unidos. Vale lembrar que esses grupos imigrantes vão se tornar maioria e eles são consumidores, eles são eleitores. Por isso, a política dos Estados Unidos precisa ser pensada para esses grupos também. Vale lembrar que o atual presidente dos Estados Unidos é um não WASP, eleito por votos de WASP e principalmente do voto desses não WASP que identificam nele a possibilidade de mudança. Beleza, meus amigos? Até a próxima.